Bom, pessoal, foi atribuído a mim dar uma aula bastante complexa, porém extremamente importante para a nossa vida, que fala sobre os dons a serviço do reino. Quando a gente fala sobre dons a serviço do reino, a gente vai falar um pouquinho sobre os pontos importantes, o que são dons, para que eles servem e quais são e por que devemos usá-los a serviço do reino. Então é uma aula um pouquinho mais teórica, que a gente vai explorar um pouco as questões bíblicas, tá? E aí a gente também, eu vou precisar da ajuda de vocês com comentários, tá bom? Mas antes da gente começar, vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, obrigado pelo privilégio que temos de estar aqui na Tua casa. Obrigado pelo privilégio que temos de poder expor a Tua palavra, Pai. Que o Senhor abençoe a minha vida para que, através do Teu Espírito Santo, Tua mensagem possa ser declarada aqui, ó Pai, que meus irmãos possam entender, ó Pai, buscar a Ti a cada instante com seus dons e talentos para serviço do reino. Obrigado por esse momento, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, a sinopse do nosso curso é essa frasezinha aqui, ó. Cada cristão é dotado de dons espirituais para servir aos outros e glorificar a Deus. Esse é um ponto bastante crítico. Bom dia. Bastante crítico quando a gente olha a necessidade da gente servir a igreja. Mas antes da gente servir a igreja, a gente tem que entender que nós temos dons. De onde esses dons vieram? Alguém consegue me responder? Eles vieram da terra, foi colocado lá uma sementinha, aí a gente foi lá, comeu uma frutinha e saiu o dom? Da onde que eles vieram? O Senhor, através do Espírito Santo. Muito bem. E para que a gente usa esse dom? Para a honra e glória, edificação do corpo de Cristo. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Dons. O que são dons? Como a gente já falou, dons são concedidos pela graça de Deus. É muito importante a gente lembrar um pouco nas Escrituras quando a gente entende, né? Lá em Efésios 4, 7 e 8 diz o seguinte: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Olha que texto rico, né? A gente, através do Espírito Santo, pela graça do Senhor Jesus, morto naquela cruz, ele nos dá o privilégio de ter dons. Para quê? Para que a gente possa trabalhar para a honra e glória dele. Quando a gente fala nesse ponto, né, a gente vê aqui, a graça é um presente. A gente tem a graça quando a gente fala no aspecto da salvação, mas nesse ponto aqui, ele está falando que foi um presente que foi dado para nós, sem a gente merecer. E como a gente adquire esse presente, né? É importante a gente lembrar, né, que aqui a palavra grega, graça, é domata, que significa um presente. E a palavra charis do grego vem de carisma. Um dom dado graciosamente para cada um de nós. Então, quando a gente olha esses pontos aqui, a gente sabe que Deus nos conhece. Ele conhece a nossa limitação. Ele sabe até aonde a gente consegue ir. E através disso, com a graça dele, ele nos dá um dom para a gente poder fazer o nosso trabalho a serviço do reino. Ok? A gente não está falando aqui, gente, de coisas que a gente não consegue fazer. A gente nasceu sabendo fazer uma série de coisas. A gente tem talento, a gente tem afinidade. Mas o dom é algo que a gente recebe depois da nossa conversão. É muito importante a gente lembrar isso. Pode ter situações que a gente tem habilidades para fazer uma série de coisas. A gente pode tocar bem, a gente pode cantar bem, a gente pode ministrar uma aula bem. Isso a gente nasceu com esse talento. Só que é um talento, não é um dom. Depois que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, aí através do Espírito Santo ele transforma isso em um dom. Pode ser que também a gente tenha um dom de algo que a gente jamais imaginou. Isso daí
A cada um de nós foi concedida a graça. É Ele que nos traz isso. Desculpa, mas então eu acho que é importante pra caramba a gente diferenciar talento de dom. Sim, sim. Porque até agora, segundos atrás, eu achava que é quase a mesma coisa. Né? Então, acho que é importante. Então, talentos, pessoas não cristãs certamente têm. Sim. E a partir do momento que você aceita Jesus e tudo mais, ele pode te acrescentar ou te despertar para um dom. Exatamente. Uma pessoa que toca um instrumento muito bem, numa vida longe de Cristo, ele toca, ele vai continuar, ele vai usar aquele talento para aquela situação, para a própria glória. Porque um bom músico, um artista de nome, o que ele está fazendo aquilo? Para a glória dele. Ele está fazendo para o sucesso dele. Mas uma vez que a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, aí, através do Espírito Santo, Deus transforma aquele talento que nós temos para a honra e glória dele. E aí a gente começa a entender as necessidades como cristãos de ser humildes. Humildes. Por quê? Uma vez que a gente tem um talento que a gente usa fora da igreja, a gente quer a nossa própria glória. A partir do momento que a gente entende que Jesus morreu na cruz por nós, e nós temos um dom, a gente tem que tomar cuidado, e eu vou explicar um pouquinho mais adiante em relação a isso, tá? Oi. Pode falar. Eu entendo que o dom não é uma regra. Peraí, deixa eu colocar direitinho. Não existe uma regra de talento virar dom depois da conversão. Eu posso ter o talento da música e Deus me dá um dom de ensino. Sim. Então não é uma regra, dom, talento vira dom. Sim. Isso. Né? Então eu sempre toquei e vou continuar tocando no reino. Não, pode ser que eu vou ensinar. Exato. E o meu talento, eu continuo usando, posso usar do meu talento no louvor, para as crianças, tudo, mas eu tenho a possibilidade de desenvolver um outro dom. Exato. De servir. Isso que o Lucas está falando é muito importante. Não necessariamente aquele dom que a gente nasceu com ele, aquele talento, Deus vai usar como um dom. Ele pode despertar outras coisas. Exato. Então é muito mais fácil, poxa, eu quero servir na igreja. Eu toco muito bem. Então eu quero louvar a Deus tocando. Mas isso não quer dizer que ele também possa chegar e te dar o dom de servir. Poxa, eu quero ajudar na igreja, eu toco tudo, mas para mim o legal é trabalhar lá na cantina. Ou eu quero ajudar no estacionamento, porque eu sei que tem uma necessidade aqui. Então, através do Espírito Santo, Deus vai dar esse dom para a gente. O dom do serviço, o dom do ministério. Então, não é uma regra, como o Lucão falou. Não é uma regra certa de que aquele talento que nós nascemos, ele vai virar um dom para a honra e glória dele. Pode ser que ele aflore outros dons na nossa vida. O que é mais interessante é justamente quando acontece isso, né? Porque aí você fala, nossa, eu nunca imaginei que eu ia fazer essa coisa. Isso, você começa a fazer sem entender como, né? Eu vou adiantar um pouco da aula aqui e vou falar exatamente sobre isso. Gente, fazer o que eu estou fazendo aqui... Você nunca pensou que você ia fazer? Imagina. Nunca imaginei. Na escola eu era extremamente tímido. Fazer apresentação de trabalho então, gente, meu Deus. Nossa, eu passava, falava, gente, deixa que eu escrevo, eu faço um monte de coisa, mas não me coloque para falar lá na frente. Só que os professores, né, que é a participação de todos, né? Então colocava a gente para falar. Eu tremia. Ainda tremo, tá, gente? Mas é através do Espírito Santo que a gente faz o que a gente está fazendo. É através da nossa oração. Deus nos capacita para fazer o que a gente faz. Então, essa é a maravilhosa notícia para nós. Nós temos esse dom e Deus vai nos capacitar. A gente tem que lembrar sempre disso. A gente pode falar um pouquinho, né, que, poxa, mas tá bom, Fábio, eu tenho um dom, mas, cara, eu não sei fazer muita coisa. Eu tenho dificuldade, eu tenho medo. Poxa, como que eu posso
O que eu posso fazer para mudar isso? Gente, quando a gente lê as Escrituras, a gente vê alguns tópicos muito importantes. E a gente olha para a vida de Moisés, a gente vê um exemplo claro disso daí. Imagina a situação. Deus usa uma pessoa que tinha um problema de comunicação muito sério. Alguns estudiosos falavam que ele era gago. Eu acredito muito que ele tinha uma dificuldade para falar pelo tempo que ele ficou longe do Egito. É a mesma coisa que nós, se a gente saísse do Brasil, fosse morar em outro lugar e ficasse muito tempo longe do Brasil, sem falar a língua portuguesa. Quando a gente voltasse, a gente ia ter um pouco de dificuldade em algumas palavras, porque é natural. Você acaba esquecendo. Então eu entendo um pouco do que Moisés viveu nessa situação. Ele tinha dificuldade talvez para falar algumas palavras para o faraó. Então é importante a gente lembrar que homens da Bíblia também se achavam incapazes. Imagina o seguinte, você ter a seguinte situação. Deus manda você falar com um cara que tem a maior potência econômica para falar para eles, eu vim pegar o meu povo conforme mandamento de Cristo, de Deus, para levar eles para a terra prometida. Hã? Exatamente. Mas vou levar. Mas Deus mandou. E eu vou fazer o que ele está mandando. Então imaginem essa situação, gente. Na verdade ele foi pedir, mas aí ele tinha que esperar a resposta do cara, só que, vamos dizer assim, amedrontador mesmo. Sim. Porque ele era irmão do cara. Exatamente. Ele sabia quem era o cara e para que foi criado. Exato. Ele conhecia toda a história, né? Então você imagina, Deus usa aquele incapaz e fala para ele, vai lá. Eu fico imaginando como é que estava a cabeça dele naquele momento. Será que ele estava confuso ali? Será que ele falou, gente? Difícil, né? Uma situação difícil. Mas Deus nos usa, mesmo com a nossa incapacidade. E uma coisa que é muito importante a gente sempre lembrar. Foi Moisés que escolheu fazer isso? Foi Deus que escolheu Moisés. Então, o que fica para nós de mensagem? Se ele deu essa capacidade para Moisés fazer isso, através da graça dele, ele também vai fazer isso com a gente. Basta a gente entender que nós temos um dom e nós devemos servir a ele, com humildade. Algum comentário aqui, pessoal? Importante a gente lembrar, tá? Na nossa vida prática de igreja, quando a gente fala, né, que Deus deu dons a todos nós, é importante a gente lembrar que isso serve para toda a igreja. Então, de nada adianta o pastor fazendo um sermão maravilhoso lá, sendo que no estacionamento a pessoa é maltratada, sendo que na recepção o pessoal não é cordial. Tem estatísticas que falam que o que determina se a pessoa vai ficar na igreja ou não são os primeiros 10 a 15 minutos. Ele nem viu a mensagem ainda. Por que isso? Porque ele está observando o que cada membro está fazendo, como é que cada servo está trabalhando, como é que ele está sendo recebido dentro da igreja. Então é muito importante a gente lembrar que não é só o pastor que está lá. Nós também temos um papel fundamental aqui. Ok? Bom, tá bom. Mas quais são os diferentes tipos de dons espirituais mencionados na Bíblia? Nós temos vários dons ali. E alguns deles a gente vai falar aqui. A gente tem o dom de profecia. Nós temos o dom de serviço, de dar ânimo, de contribuição, ensino, liderança e misericórdia. É bom a gente lembrar que cada um deles tem uma característica, tem uma função muito, muito importante dentro da igreja. O de profecia, a revelação, exposição da palavra de Deus. Para nós é a palavra revelada. Certo? Quando a gente vê o de serviço, né? Foi o que eu acabei de falar, a realização de tarefas. Uma ajuda na cantina, uma ajuda na biblioteca, uma ajuda na livraria, no estacionamento, sendo suporte para o semear,
Por isso que a nossa igreja incentiva tanto para que os adolescentes comecem a trabalhar desde já, para ter esse entendimento que nós temos um dom para ser usado a serviço do reino. O ensino, entende, explica a palavra. Muito importante, gente, o dom de ensino sem um conhecimento bíblico pode ser um problema muito grave. Eu costumo falar na aula de integração, eu lembro muito daquele texto de Oséias 3 da mulher adúltera. Quem se lembra daquele videozinho do pastor pedreiro que pegou o texto de Oséias e falou que era para a mulher adulterar, porque ele leu o português errado. Estava escrito adúltera, e ele leu adultera. E aí o que aconteceu? Ele ficou com outra mulher de um membro da igreja com consenso do marido. Por quê? Sem base bíblica. Imagina o perigo, gente. Olha a consequência de um mau entendimento, de uma má interpretação da Bíblia. Então a gente tem que lembrar que não só a gente tem que usar o nosso dom, mas a gente precisa buscar entender o conhecimento. Exatamente. De dar ânimo, né? O dom de dar ânimo a gente tem que tomar cuidado também. A gente tem que expor a verdade, mas de forma que motive aquela pessoa que está sofrendo. Tem que tomar muito cuidado com isso. De contribuição, esse daqui eu estava vendo uma mensagem de um pastor, ele falou, ele estava numa live, ele comentou assim, ele falou, gente, esse é o dom que todo mundo foge. Mas, brincadeiras à parte, gente, a gente tem que contribuir. E contribuição não é só financeira. Contribuição é a gente doar o nosso tempo também. E a gente tem que fazer isso com alegria. Certo? Fábio, a questão da contribuição dom, acho que uma confusão que as pessoas fazem, eu tenho o dom de contribuir só quando eu posso dar muito dinheiro. Então, como eu sou pobre, eu não tenho muita condição financeira, eu não tenho dom. Isso é um entendimento totalmente errado. É um erro. Porque o que Deus quer ver é o desprendimento do nosso coração em relação ao nosso bolso. Exatamente. Então não é a cifra, né? Tanto que quando a viúva vai lá e dá todo o dinheiro dela, que não era nada, ela foi valorizada por isso. Então, às vezes se confunde, eu não tenho o dom da contribuição porque eu não sou rico. Deus não precisa do nosso dinheiro e Ele não está vendo quantos zeros a gente doa, né? Exatamente. Então isso também é uma coisa que as pessoas precisam entender, que esse dom, ele pode ser usado independente da minha capacidade financeira de fazer. Exatamente. Todo mundo entendeu o que o Lucão falou? Sim? É muito importante, gente. É aquilo que está no nosso coração. Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele não quer saber quanto nós temos. Ele quer saber o que está no nosso coração. Muito importante. Obrigado, Lucão. Não, mas se vocês quiserem saber, tem bastante conteúdo, mas dá para a gente falar um pouco sobre cada um deles. Então, vou fazer uma pergunta, né? Na verdade, todos esses dons, você recebe um especial para exercer. Estou afirmando, mas é uma pergunta. Você recebe um dom para exercer com excelência, vamos assim dizer, mas você não foge dos outros, você não deixa de exercer essas outras coisas, ainda que não seja o seu dom específico. Exato. A gente não tem só um dom. Nós temos pelo menos um. Pelo menos um nós somos agraciados por Deus com um dom. Mas isso não quer dizer que a gente não possa ter os outros. Por quê? Tem a questão do entendimento. Por isso que quando a gente fala sobre dons, a gente incentiva sempre a todos a buscar entendimento, a entender os dons. Por quê? Através dele, do conhecimento que a gente adquire, lendo a Bíblia, orando, buscando, através do Espírito Santo, ele mostra para a gente. Imagina o seguinte, muitas vezes a gente tem a nossa função, nosso papel fundamental é ir de proclamar o Evangelho a toda criatura. Nesse instante, o que pode acontecer?
Através do momento que você está falando de Deus para uma pessoa que não a conhece, você pode ter um momento do dom de misericórdia, mas você nunca exerceu esse dom. Mas por conta do seu conhecimento, você está fazendo o seu papel como cristão e o Espírito Santo está te usando, sendo misericordioso com aquela pessoa no momento difícil que ela esteja passando. O dom de liderança, muitas vezes, eu conheço alguns, tem alguns colegas nossos, ou alguns irmãos nossos aqui, que ministram estudos dentro da empresa. Mas dentro da igreja esse cara não faz nada como líder. Olha que interessante. Só que ele está usando o dom dele. Exatamente. Exatamente. Obviamente, a gente vai ter aquele talento, como nós falamos, que a gente vai usar, vai ser transformado em dom, mas isso não quer dizer que a gente não pode ter. A gente serve na igreja. Isso é um dom. Às vezes tem a nossa festa caipira aqui. Quantas pessoas se mobilizam para ajudar? Isso é serviço, isso é um dom. Quantas pessoas a gente vê ajudando no estacionamento? Teve um caso, ano passado, acho que foi, acho que teve uma programação especial, uma pessoa parou o carro bem no meio onde circulam os carros na saída. Então não dava para sair nenhum carro, nem para frente, nem para trás. Aí o Joey estava passando, ele falou assim, Fábio, olha isso daqui, cara. Aí ele, o que a gente faz? Eu falei, vamos fazer o seguinte, a gente vai ter que ajudar aqui, cara, se a gente não achar a pessoa, vamos tentar ajudar o pessoal a manobrar para começar a sair, aí daqui a pouco a pessoa aparece. Então assim, aí o Joey virou e falou assim, então vamos fazer isso assim, 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 assado. Ele planejou ali na hora. Ele serviu. Naquele momento. Então ele foi lá, ele conseguiu organizar tal. Poxa, Fábio, mas isso aí é a coisa mais simples do mundo. Mas espera aí lá. E se ninguém tivesse feito nada? Todos os carros estariam parados. Então a gente tem que lembrar que a gente pode ter os outros dons. A gente pode dar ânimo para uma pessoa que está sofrendo. Nós sabemos fazer isso. Isso é muito importante a gente lembrar. Nós sabemos. Exatamente. Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades que ele nos dá. Mas a gente só consegue aproveitar quando a gente tem conhecimento, que foi o que eu falei no dom de ensino. A disposição é algo fundamental. Mas a gente tem disposição através do quê? Do entendimento. Certo? Lucão, a participação de vocês é fundamental. Saiu no outro dia que quando você, na sua maturidade cristã, você se sente frustrado porque você não tem grandes dons. E não com a finalidade de exposição. Eu gostaria de pregar porque estou lá na frente. Não é isso. Mas você mira alguns dons e geralmente você mira aqueles que você não tem capacidade e te frustra. Eu vivi muito tempo lutando porque eu gostaria de dar aula, o ensino, aconselhamento, uma série de coisas que eu não... Isso me gerou frustração durante muitos anos. Entendeu? Então, quando você pensa no corpo de Cristo, eu sou um dedinho, mas eu queria fazer a função do pescoço. Mas pera um pouquinho. Eu quebrei esse dedo aqui, fez uma falta grande para mim. É isso aí. Então, até que eu entendesse, peraí, o meu dom é esse. Então, eu vou procurar fazer da melhor maneira possível para honrar o Senhor. Então, às vezes a gente se pega em querer, como eu falei agora há pouco, eu só posso contribuir no dia que eu puder dar muito. Então, o exercício que a gente tem que fazer é descobrir o dom independente do grau de exposição ou do grau de importância. Então, eu nunca dei aula, eu também tenho uma dificuldade violenta para isso. Eu estou no Ministério de Missões, ali eu vou procurar fazer o melhor que eu posso. Mesmo que isso não signifique exposição, não signifique glória para mim, mas é aqui. Então eu vou fazer isso bem feito. Então também porque às vezes
eu quero ver, eu tento descobrir que dom que Deus me deu, ou identificar. Mas, pô, eu não sei, eu não gosto de ensinar, eu não prego, eu não dou, eu não contribuo, então não tem dom nenhum. Tem. Vai ser um planejador estratégico de movimento no estacionamento. Quer dizer, uma ação simples como essa resolver um problemaço. Nós podemos ter travado a igreja, de repente, meia hora, 40 minutos, sem poder sair, e em 30 segundos alguém, você está entendendo? Usou da facilidade que ele tem. Então é um exercício eu não ficar mirando. Exato. Independente de eu não querer, deixando a projeção de lado, mas é a atuação indeterminada. Quando a gente fala em servir com humildade, é muito esse ponto, Lucão. Na igreja que eu frequentava, tinha uma senhora que ela saía 5 minutos antes de acabar o culto, ela descia para a cozinha da igreja, ela preparava 2 garrafas de café, a igreja era pequena, ela preparava 2 garrafas de café e colocava umas bolachinhas. Algumas pessoas que chegavam na igreja, quem que fez o café? Não sabia quem era. Algumas pessoas, os pastores, a liderança da igreja, sabia quem fazia o café. Aí teve um momento que essa senhora ela adoeceu, ela teve algumas dificuldades, ela não foi para a igreja num determinado domingo. E olha que interessante, não teve café, acabou o culto, todo mundo, foi embora. Passou o segundo domingo, a mesma coisa. Terceiro domingo, a mesma coisa. No quarto domingo, algumas pessoas começaram, nossa gente, a gente tinha uma comunhão tão gostosa depois do culto, né? O que era? O café. O café. De uma senhora que tinha gente que não conhecia. Um simples café, gente. Então, assim, quando a gente fala em servir com humildade, é exatamente isso. É se desprender de qualquer situação que possa trazer para nós uma glória própria. É a gente entender que a nossa função na igreja, o nosso dom a serviço do reino, ele tem que ser a serviço do reino. É para a edificação do corpo de Cristo. Então, é muito importante você ter falado isso, Lucão, nesse aspecto da gente lembrar. É muito importante a gente ser humilde, servir de coração. A gente pode fazer uma série de coisas maravilhosas sem ninguém da igreja saber. Mas ninguém da igreja precisa saber. É muito importante a gente lembrar disso. Ok, pessoal? Mais algum questionamento? Tá bom, então vamos lá. E o que a Bíblia fala sobre dons? Quem puder, abre Romanos 12 e lê do versículo de 6 a 8, por favor. Vivendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquem-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazer. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Olha isso, gente. Esse texto é muito marcante quando a gente olha o aspecto dos dons. É essa graça que Deus nos deu. Esse favor, né? É importante a gente sempre lembrar que os dons dados são dons dados pela graça de Deus. 1 Coríntios 12, eu não vou ler o texto inteiro, não vou pedir para vocês lerem, mas ele vem do Espírito. Então, são os dons do pneuma. É importante a gente lembrar que no verso 4 de 1 Coríntios 12, fala que nós temos diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. No verso 5, diferentes tipos de ministério, o Senhor é o mesmo. No verso 6, diferentes formas de atuação, o mesmo Deus efetua tudo em todos. Então isso quer dizer para a gente o seguinte, que Deus é soberano autor de toda a obra na nossa vida. Ter o entendimento, como a gente falou um pouquinho, né,
de que Deus é soberano sobre nossa vida, nos torna mais humildes. A gente tem uma série de situações onde a gente faz essa questão da exposição, o quanto eu estou sendo exposto quando eu uso o meu dom. É essa humildade que transforma a gente a deixar de lado aquele talento que nós nascemos, uma vez que nós somos salvos em Cristo e nós temos um dom a ser usado a Ele. A gente se torna mais humilde. Mas é muito importante ter o entendimento. Então, quando a gente recebe um dom, a gente pode ter esse destaque, Lucão. Muitas vezes a gente recebe um dom e a gente fala assim, poxa, eu sou o cara. É aí que está o problema. Então a gente precisa tomar cuidado da gente não ter um conceito muito elevado sobre quem nós somos. Porque nós não somos nada. A gente tem que lembrar que o dom foi dado por Deus. É Ele que faz com que a gente tenha um destaque na igreja. É por conta dEle. É pela graça dEle. Então a gente tem que servir com humildade. Efésios 4 fala bastante, né? Que ele relaciona-se com as funções na igreja, né? É com o fim de exercer o ministério. O ministério que foi dado por Deus para nós. A nossa responsabilidade de servi-lo. E ele fala lá em Efésios 4 que são funções específicas na igreja. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Está no verso 12. Na medida em que cada um realiza sua função. Está no verso 16. Isso quer dizer, na medida em que cada um realiza sua função. Cada um tem que fazer sua parte, gente. É muito importante a gente lembrar. Tem uma analogia que a gente faz aqui com o nosso aparelho digestivo. Para a gente poder crescer, a gente precisa se alimentar. E através do alimento, o alimento transforma em nutrientes para a gente poder ter força para brincar, correr, estudar, trabalhar, fazer os nossos afazeres de casa e tudo mais. Agora imagina uma situação. Você está num momento onde seu aparelho digestivo está funcionando normalmente, mas o seu cérebro está meio confuso. O que vai acontecer com isso? Logo que você comer, se o seu cérebro estiver confuso, ele vai fazer com que os nutrientes não caiam no seu corpo e você não se desenvolva. O quanto você precisa se desenvolver quando você se alimenta. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que a gente deixa de fazer o nosso trabalho, porque a gente acha que a fonte é muito grande, a gente está comprometendo o corpo de Cristo. É muito importante a gente lembrar disso. Nós, como cristãos, nós temos a obrigação de servir a Deus. Ok? Alguém tem uma pergunta? Podemos seguir? Bom, pontos importantes, que aqui a gente vai explorar um pouquinho mais sobre os dons. Temos pelo menos um dom. Lembra lá em Efésios 4, versículo 7, fala, e a cada um de nós foi concedida essa graça. Então essa é a grande notícia para nós, pessoal. A cada um de nós foi dado um dom. Você pode ser o menorzinho na igreja, mas você está fazendo para a honra e glória dele. É muito importante a gente lembrar disso. Foi aquilo que eu falei para vocês, gente. Para mim, eu não tenho capacidade nenhuma de estar fazendo o que eu estou fazendo aqui. Estudei, me preparei, busquei estar entendendo o que Deus quer através daquilo que Ele fala para a gente nas Escrituras. Mas, mesmo assim, eu me sinto incapaz. E essa capacidade vem através do Espírito Santo. Dessa graça que Ele nos deu. Um ponto muito importante quando a gente olha nas Escrituras, a gente lembra, né, perante o Sinédrio, quando Pedro e João estavam sendo interrogados, lá em Atos 4, versículo 13. Lá diz o seguinte, vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha que texto maravilhoso, gente. Deus nos usa. Ele nos dá uma capacidade sobrenatural. Então, imagina aquela situação, eles olhando dois caras totalmente incapazes e eles entendem que esses dois estiveram com Jesus. Então, isso serve para nós, gente. Muitas vezes a gente está numa situação que a gente não entende por que a gente está ali, mas Deus sabe por que você está ali e Ele vai te capacitar para isso. Basta a gente entender e conhecer.
deve se conhecer. Foi o que a gente acabou de falar. A gente tem que entender o porquê nós temos um dom. Para que nós temos um dom? Qual o objetivo do nosso dom? E a gente adquire isso através dos estudos, através da oração, através do pedir capacidade para Deus. É muito importante a gente lembrar disso. Experimentar. Exatamente. Exatamente. Quando me falaram para dar essa aula, eu quase falei não. Porque eu falei, gente, tem muito mais gente capacitada para fazer esse tipo de aula, dar esse tipo de aula. Mas quando a gente para pensar e fala assim, poxa, espera aí, Deus me deu um dom. Ele vai me usar, Ele vai me capacitar. O que eu preciso é me preparar. O que eu preciso é estudar. O que eu preciso é viver o que Ele quer. E ele vai se desenvolvendo, né, Fábio? Porque o dom parece às vezes que é algo instantâneo que você vai sair fazendo da maneira magicamente, né? Exatamente. É, também se esforçando para... Eu lembro muito assim da nossa vida como profissional, por exemplo. A gente, sim, nós temos pessoas aqui dentro, são CEOs de empresas, diretores. Eles começaram como CEOs? Começaram como diretores? Eu comecei aonde eu estou hoje? Não. Nós nos desenvolvemos. E é assim quando a gente tem um dom. A gente também se desenvolve, a gente se aperfeiçoa, a gente busca. Por quê? A gente tem que estar o tempo todo estudando a palavra de Deus para ter essa experiência, para ter esse conhecimento. É muito importante a gente lembrar disso. Esse versículo que você está falando, estou lendo aqui. Efésios 4,16. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza sua função. Exatamente. Assim, a gente tem que realizar a nossa função para Deus e, vamos dizer assim, fazer com que a gente melhore. Exato. Né? Exato. E a gente... Até em habilidade natural é isso. Você começa a tocar uma coisa, eu toquei violão a vida inteira, agora não mais. Mas você começa com dificuldade, treinando seus dedos, indo devagarzinho, fazendo, daqui a pouco você está tocando tão assim, você cata o seu violão como se tivesse uma parte do seu corpo. Fica tão natural para você que você desenvolveu aquilo lá também. Então isso é na prática, no esforçar-se, no buscar, né? Porque se eu não tivesse feito nada disso, eu tinha ficado totalmente que nem os outros. Exatamente. Porque quando eu comecei, eu não sabia tudo aquilo que eu acabei chegando a fazer, né? É isso mesmo. E um ponto importante aqui é que a gente tem que fazer isso exercendo sobre o Espírito Santo. E buscando no Senhor tudo isso, na comunhão com o Senhor. O Exato. Senhor vai trazendo mais e mais a luz, assim, a força pra gente, a coragem, né? Eu tinha Exato. muita vergonha quando era adolescente, pelo amor de Deus. E aí eu fui passar em Vencedores por Cristo, cada vez que tinha que ir lá dar um testemunho da gente, eles escolhiam, ó, esse culto vai ser você. Aí você podia pôr um amigo, ai, por favor, olha por mim, hoje eu vou dar meu testemunho. Hoje em dia você fala, favor, dá licença que eu vou dar meu testemunho. Eu vou falar. É outra coisa, né? Mas o Senhor desenvolve isso na gente. Sim. Porque é como é através do nosso testemunho que a gente alcança as pessoas. É isso mesmo. Eu não li 1 Coríntios 12 no slide anterior, eu vou ler agora. Lá a partir do versículo 7 fala o seguinte: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui como quer. Olha que interessante. Bom, pessoal, vamos para o café? Aí depois a gente continua aqui. Bom, continuando aqui, pessoal. A gente tem aqui
a gente falou do exercer sobre o Espírito Santo, agora a gente vai falar aqui exercer sobre o amor. Quando a gente olha o texto de 1 Coríntios 13, né, que é o texto usado nos casamentos, né, o texto do amor, né, se a gente buscar um pouquinho o entendimento do porquê desse texto, quando Paulo escreve, existia uma confusão muito grande na igreja por conta dos dons. Por quê? O povo de Coríntios, ele priorizava aqueles dons mais importantes, que eram de profecia, de cura, de línguas, e menosprezava os outros. Então Paulo estava falando, gente, peraí, não é assim. Todos os dons são importantes. E a gente pode ter um sério problema aqui, que é usar o nosso dom para sofrimento da igreja, quando a gente não tem o entendimento, quando a gente acha que um é maior que o outro. Todos têm uma importância. Um exemplo aqui que é importante a gente frisar é o seguinte, né? A gente pode, por exemplo, vou usar o meu exemplo aqui, eu posso estar dando aula para vocês e achar que eu sou expert em dom e apontar o dedo na cara de cada um de vocês. Isso serve usar meu dom para sofrimento da igreja. Eu preciso ter um pouco de cuidado. Por quê? Eu tenho que ser humilde. Quem que me deu esse dom? A gente pode ser misericordioso, né? Dar o ombro pro irmão para chorar naquele momento difícil. Aí depois você ora com ele, vira as costas e vira para a pessoa do lado e fofoca por tudo que aconteceu. E aí? Deus pode tirar esse... Ah, mas Deus deu esse dom, sim, Ele deu. Ah, esse dom é nosso, tal. Esse talento nós temos. Mas se a gente usar de forma errada... Por quê? Nós não temos entendimento. Pode falar. Estou de pé. Deus pode mudar o dom ao longo do tempo? Ou você fica com um dom secundário? Por exemplo, lá pelos 20, eu gosto de cuidar de criancinha. Não é meu caso. Mas lá pelos 50, 59, você não está aquele pique, né? Então, assim, aí você vai para o dom 2, quer dizer... Então, essa é a coisa. Pode. Você tem um dom e depois de um tempo você tem outro. Não é assim, não é que você perde esse dom. Ele é transformado em outra coisa. Na verdade, a gente tem algumas questões que são importantes, até questões fisiológicas. A gente, com 20 anos de idade, a gente tem capacidade física para fazer uma série de coisas. Depois de uma determinada idade, não mais. Então, ali, a partir daquele momento, o entendimento nosso da nossa capacidade de fazer algumas coisas no aspecto físico que a gente não consegue mais, a gente pode fazer outra coisa. Então, por exemplo, tem gente eu conheço pessoas que, assim, são extremamente tímidas que não conseguem conversar com outras pessoas. E vieram me perguntar, porque eu faço parte do Ministério de Integração, vieram me perguntar, Fábio, mas poxa, eu tenho vergonha, eu não gosto de falar com pessoas e tudo mais. Eu falei, cara, simples, trabalha na área de comunicação. Simples. Aí como eu vou fazer isso? Eu falei, sabe como você vai fazer? Lá na área de comunicação, a gente tem o pessoal que fica atrás do computador criando as coisas. Isso é uma forma de comunicação. Não é? A pessoa está se comunicando, mas ela não está aparecendo para ninguém. Então, assim, conforme o tempo vai passando, você pode desenvolver outros dons, sim. De acordo com aquela capacidade que você tem. E Deus vai mostrando para a gente. Poxa, eu não consigo mais pegar um bebezinho no colo. Mas eu posso ajudar com os adolescentes, dando aula para os adolescentes. Porque eu não preciso pegar eles no colo. Eu preciso falar, eu preciso dar o suporte para eles. Ah, eu não consigo mais correr com a molecada com os adolescentes. Poxa, mas agora eu posso fazer parte do ministério de oração. Poxa, mas oração a gente tem que fazer todos os dias, a todo instante. Tá bom, mas é um ministério da igreja. De orar. O servir mudou, né? O servir não mudou. O dom não mudou. Mudou a necessidade por conta de questões da pessoa. Às vezes a pessoa ficou acamada, um exemplo um pouco mais pesado, mas ela pensa ainda. Ela tem capacidade de fazer alguma coisa para a honra e glória de Deus. Seria uma mudança da capacidade espiritual também? Não, não. O espiritual ele continua o mesmo, né? Desenvolvimento, com 20 anos. Com 20 anos você não está intelectualmente completo, certo? Para poder desenvolver uma coisa que você acha que você gosta.
Agora, quando você chega nos 50, a sua intelectualidade já está muito mais desenvolvida, até no conhecimento da palavra, a busca daquilo que você acha que é importante. Sim, o amadurecimento, sim, através do Espírito Santo, o amadurecimento nosso faz com que a gente adquira outros dons, né? Isso sim. Fábio, Oi. na última pregação do Natanael, eu até anotei uma frase dele que cabe muito aqui. Ele fala assim: onde a necessidade do mundo e da igreja e o seu talento e o seu dom se cruzam, aí está a sua vocação. É isso aí. Então é a gente também entender que Deus nos deu talentos. Quando a gente nasce, você olha para aquela criança e fala, cara, isso aqui é um talento nato para isso. E depois Deus nos dá os dons espirituais. Mas se nós não estivermos atentos a buscar quais são os nossos dons e quais são os gaps que existem dentro do corpo, aí a gente não vai conseguir nunca usar os nossos talentos. E até o que eles falaram, dentro da maturidade em que nós vivenciamos nossa vida com Cristo, entendemos exatamente. Às vezes eu tenho mais de um dom, mas eu sei que eu prefiro este dom, tá? Vamos dizer assim. Mas eu sei que precisa, tem um problemão aqui, não tem ninguém. Vou servir aqui. Sim. Até o negar a querer o dom prioritário, mas deixa de outra coisa. E tudo é para Deus. É isso que a gente tem que lembrar. Isso é importante, né? Bem lembrado. E na verdade, essa aula é baseada nessa pregação, tá? Do Natanael. Mas é importante quando a gente lembra que Deus efetua tudo em todos. Eu acho que isso é a principal marca que a gente deve lembrar do uso dos nossos dons. Porque se a gente não tem entendimento, se a gente não é humilde, se a gente não reconhece que Ele é o nosso Senhor e Salvador, que Ele efetua tudo em todos, aí a gente perde a oportunidade de servir em determinadas situações. A partir do momento que a gente sabe que Ele efetua tudo em todos e Ele nos capacita, naquela necessidade que talvez você não tenha habilidade para aquilo, você vai fazer. Deus vai te capacitar nisso. Outra coisa importante aqui, né? É para o bem-estar do corpo de Cristo, né? Voltando um pouquinho, desculpa. No exercer sobre o amor, é muito importante a gente lembrar, né? Que essa é a nossa principal marca. É a marca dos 2 principais mandamentos, quando a gente olha lá o texto de Mateus 22, 37 e 40. Alguém sabe de cabeça? Vou fazer que nem o Willing, a Maria do Willing. Ela ia falar assim, vocês deveriam saber de cabeça. Não é? Ela não faz isso? Alguém lê aí pra gente, por favor? Mateus 22, verso de 37 a 40. Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha aí, gente. Essa é a nossa principal marca. Certo? Quando Paulo também escreve aos Romanos, ele fala, né? Não deveis nada a ninguém, a não ser o quê? O amor. Outro ponto importante aqui, né? Para o bem-estar do corpo de Cristo. Aí entra, né? Posso usar o meu dom fora da igreja? Claro. Claro que pode. Mas desde que a gente tenha um entendimento que é para a edificação do corpo de Cristo. Outro ponto importante, omissão. A gente pode achar que tudo bem, se a gente ficar sentadinho sem fazer nada, tá tudo certo. A fonte tem mais de 1.600 membros agora. Puxa, é gente pra caramba. Precisa de mim pra quê? Sou ninguém. É interessante isso, né? Porque se a nossa função não está em sintonia com o corpo, todo o corpo padece. Todo o corpo sente. Foi o que o Lucão comentou um pouco antes. A importância, né, da gente usar o nosso dom. Mas o corpo não é necessariamente uma igreja local, né? Você pode exercer, deve exercer o seu dom, ainda que você não esteja fazendo, né,
não é a fonte, por Não. exemplo. Eu estou aqui, então não sei, às vezes você não serve aqui, mas você serve Sim. missões, enfim, em outras áreas. Outras áreas. O corpo não tem endereço. Entende? Ele não tem endereço, mas é importante a gente sempre lembrar que a nossa comunidade tem necessidades. Não adianta falar assim, poxa, mas eu sirvo lá na igreja lá do meu amigo e tal. Perfeito, gente. Perfeito, está usando o seu dom. Mas quais são as necessidades também na nossa comunidade? É interessante, a gente usa esses dados aqui estatísticos, que são importantes, né? No Ministério Semear tem mais de 300 pessoas trabalhando. E às vezes para você conseguir substituição para uma necessidade que você tem, você não consegue. Como pode um negócio desse? Com mais de 300 pessoas trabalhando. Isso daí é uma situação, né, que a gente entende que alguém está se omitindo. Eu tive oportunidade de conversar com uma pessoa e ela falou assim, Fábio, eu saí da minha igreja porque lá eu trabalhava muito, cara. Nossa, eu trabalhava demais. Eu virei pro meu marido e falei, não, chega, vamos sair da igreja, não dá mais, tal. Aí eles saíram da igreja, eu falei, tá bom, e aí, mas qual que era sua vontade? Eu falei assim, não, eu queria assistir culto, ficar sentadinha lá, tal. Nossa, olha, agora eu tô tendo uma paz tão grande agora, que sentadinha só vendo o pastor falar, tal. Eu falei, nossa, que legal, né? Sabe o que é interessante? O interessante disso tudo que é o seguinte, aquela pessoa que se omitia e fazia você trabalhar demais, agora você está fazendo o mesmo que ela. Gente, omissão causa dano ao corpo de Cristo. Tem que tomar cuidado com isso. Aí, Lucão, entra. Supervalorizado ou menosprezado? Imagina aquela situação. Eu comento isso também, eu faço essa analogia com o pessoal. Essa analogia é legal, Lucão. Lucão tá lá levando o bolo de aniversário do neto. E aí ele tá com aquela havaiana dele lá. E aí ele pega aquele bolo, vai passar assim na sala, assim, tem aquela mesinha de centro. Aí o Lucão dá aquela topada com o dedinho lá. E aí eu viro para ele e falo assim, Lucão, com essa topada que você deu, se eu te der um caderno, você consegue escrever uma redação para mim? Sim ou não? Não? É por quê? Você bateu o dedinho, cara. Dedinho não é nada. Mas o sangue está fervendo e o cérebro está confuso, né? Porque você está sentindo dor. Mas o dedinho é tão insignificante perto das nossas mãos. É isso que eu quero ilustrar para vocês, gente. A importância de cada um dentro da igreja. Todos os dons, todos são importantes. Não adianta, de novo, o pastor fazer uma excelente pregação, sendo que o pessoal que está no suporte, seja na cantina, na livraria, no estacionamento, maltratar as pessoas. É muito importante a gente lembrar disso, gente. Pode falar. Pode, claro. Não, não atrapalha não, muito pelo contrário. Essa questão do supervalorizado e menosprezado, para mim é sempre uma dificuldade, porque dependendo do dom que você exerce, você é supervalorizado pelos outros porque está em exposição. E aí é aquela luta constante de glória do Senhor, da glória do Senhor. Então, eu tinha uma dificuldade de, às vezes, receber um elogio ou um incentivo, né? Por algo que estava fazendo, porque eu achava que eu podia estar justamente tirando a glória, né? Aquele conflito todo. Aí a Rê, mãe da Debbie, uma vez ela falou que o elogio em si, muitas vezes, você deve ouvir aquele elogio e entender que é uma confirmação do seu dom, de que você está fazendo bem aquilo, está exercendo, né? Então, assim, eu acho que é difícil às vezes, a gente estar nessa posição. E o menosprezado também, eu acho que a gente deve olhar para o outro, que está lá, escondidinho, e muitas vezes ir até lá, né, e reconhecê-lo, manifestar a sua gratidão pelo que faz, justamente para que ele possa se sentir também incentivado a fazer aquilo.
é uma motivação, né, para a pessoa. A gente tem que realmente... Eu sou assim, particularmente, isso é uma visão minha, tá? Às vezes a gente tem aquele trabalho especial na igreja, e aí chega no final, vem o pastor e fala assim, pô, eu queria chamar todo mundo que participou desse trabalho para subir aqui. E aí expõe todas as pessoas para agradecer essas pessoas. Aí, às vezes, esqueceu de um fulaninho que está ali sentado. Esse fulaninho, poxa, eu não vou mais nessa igreja, não me agradeceram, cara. A gente tem que tomar cuidado também um pouco com isso. Por quê? Vai do entendimento também da pessoa que está servindo. Ela tem que tomar cuidado para não se supervalorizar. Porque, às vezes, ela está lá fazendo aquele trabalho e quando ela é reconhecida, ela não entende que aquilo foi para a obra de Cristo. E aí o que acontece? Ela fala, puxa vida, eu sou o cara. E o menorzinho também. Alguém me viu. Ah, agora eu posso fazer tudo dentro da igreja. A gente tem que ter humildade. Tem que ser incentivado, tem que ser motivado, sim. Eu conversei com um pastor muito tempo atrás. A gente estava conversando, chegou uma pessoa e falou, pastor, parabéns, a sua pregação foi excelente, muito bom, muito obrigado. Foi algo que me marcou demais, eu vou lembrar de você pelo resto da minha vida. Ele virou e falou assim, não é para lembrar de mim, é para lembrar da minha pregação. Mas por quê? Fui eu que fiz? Não. Foi Deus através do Espírito Santo que me usou para trazer essa palavra para você. Então é importante a gente lembrar dessas coisas. É importante nós incentivarmos, lógico, as pessoas a continuar, mas também a gente tem que tomar cuidado para a pessoa que está recebendo isso. Tomar muito cuidado. Exatamente. Poxa, me senti motivado porque eu estou servindo a Deus. Esse é o certo. Eu estou reconhecendo que o Senhor está trabalhando na minha vida através do Espírito Santo e me dando um dom para eu usar para a edificação do corpo de Cristo. É importante essa humildade. Eu estou falando várias vezes humildade por conta disso, gente. Nós temos que ser humildes. É muito importante isso. Tá ok? Fala lá, Lucão. No ponto anterior, a mulher que está esgotada, o risco que a gente corre, tem que tomar cuidado também, é ativismo. Uhum. Então, na ânsia de levar o título de servidor, um serviçal, eu começo a abraçar muito mais coisas do que eu tenho capacidade, do que eu tenho afinidade, mas eu sou, olha, eu neguei a aula de servir, eu venho aqui, eu falo 2 horas do que eu faço. De manhã eu estou no estacionamento, à tarde eu ajudo o semear, durante a semana eu vou para missões. Né? Isso também é um perigo. Muito grande. Eu já passei por isso. Já fiz isso. E você querer abraçar o mundo. Sim. E muitas vezes você acaba não dando espaço para outras pessoas porque você já faz. Sim. Então a necessidade não aparece, você se desgasta muito. Então isso é um risco. Não é fácil você também colocar o pé no chão e falar, espera um pouquinho, eu vou fazer isso daqui, eu vou fazer mais uma atividade e o resto, um abraço, que apareçam novas pessoas. Mas a tendência é querer, e nem sempre para estar exposto, para ter uma supervalorização, mas porque você vê necessidade, você vai indo. E aí a família fica um pouco de lado, aí você se desgasta emocionalmente, fisicamente, e Deus não quer isso da gente. Sim. É servir com alegria, servir com disposição e não sobrecarregar. Porque aí você começa a ter problema familiar, com a saúde, com o seu trabalho, e tem que dar lugar para outros. Sim. Né? Então é um cuidado também de não misturar serviço com ativismo. Eu já tive esse problema também, Lucão. E eu acho que isso daí é o problema de várias pessoas dentro da igreja, tá? Não é só nosso. A gente não quer falar não, às vezes. Mas não é falar não porque não quero fazer ou algo desse tipo. É falar não, muitas vezes, é porque alguém está se omitindo e também porque a gente precisa tomar cuidado. Você vai absorvendo várias funções dentro da igreja, mas nós temos um ministério dentro da nossa casa, gente.
Do cuidado com os nossos filhos, do cuidado com o nosso marido, cuidado com a nossa esposa. Isso é o nosso ministério dentro da nossa casa também. Exatamente. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Obrigado, Lucão. Bom, gente, aqui no próximo slide vamos ter uma perguntinha para a gente, né? Como podemos descobrir e cultivar nossos dons na igreja? Algumas perguntinhas que eu fiz aqui, né? O que você gosta de fazer? Que entra no aspecto do talento, né? É alguma coisa que a gente gosta de fazer. Aquilo que a gente tem talento, a gente gosta de fazer. O que você tem prazer em fazer? Quais são suas habilidades e aptidões? Que é importante a gente lembrar que todos nós nascemos de novo uma vez que a gente aceitou Jesus como nosso Senhor e Salvador. Cada um tem um tipo de dom, pois fomos colocados no corpo como uma unidade em uma diversidade para exercer mutualidade. Importante a gente lembrar disso. Vocês, cada um de vocês tem um dom que eu não tenho, eu tenho dons que vocês não têm, e o meu dom serve para servir você, e o dom que você tem serve para me servir. Por isso que é uma unidade. É importante a gente lembrar disso. É importante a gente lembrar... Opa, pulei aqui. É importante a gente lembrar também, né? Algumas pessoas têm o dom de profecia, outras têm para liderar, outras têm para contribuir, outras de misericórdia. Como é que a gente descobre o nosso dom? Sabendo o que a gente faz, e a gente faz com alegria. Com prazer, lembrando que é para a edificação do corpo de quem? Nosso? De quem? Cristo. Gente, com isso, a parte de dons a gente finaliza. Agora a gente vai entrar um pouquinho na área de serviço. Nós temos o dom. E agora? O que a gente vai fazer com ele? Servir. Como? Vamos lá. Qual a importância do serviço à comunidade no crescimento da fé? O texto de Efésios 4, 11 e 12 fala um pouquinho disso, né? Ele designou alguns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Para quê? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esse texto é interessante, gente, que ele mostra para nós a importância do serviço para a comunidade do crescimento da fé. Mas por quê? Olha que interessante. Um exemplo. Deus coloca a liderança da igreja para quê? Com um objetivo. E qual é esse objetivo? Para preparar os santos. Quem são os santos? Nós. Nós somos preparados através de uma pregação, nós somos preparados através de um discipulado, nós somos preparados através de uma coinonia, nós somos preparados através da escola bíblica. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Um dado importante aqui, né, estatisticamente falando, quando a gente fala que todos têm um dom e é para a edificação do corpo de Cristo, é importante lembrar que na igreja, aqui no Brasil principalmente, por volta de 20 a 30% dos membros das igrejas trabalham efetivamente. Pouco, né? Aqui é mais? É mais? Ai, não há. É isso que a gente vê. Tá muito Não, na escala? é isso que o pessoal vê, mas não é o que acontece. A omissão, muitas vezes, do servir, sobrecarrega o outro. Né? Sim, é isso aí. E se todo mundo tivesse o olhar para aquilo que realmente das necessidades, talvez não teríamos tantas omissões. Então, às vezes você olha e você fala, pô, mas tá precisando daquilo. Eu vou falar, não. Aí entra o equilíbrio. Mas aí se a gente falar assim, pra todos a gente E a gente vê tudo rodando, né? Tá tudo perfeito. Exatamente. Mas tem um dado importante da nossa igreja, tá? Tem um dado importante da nossa igreja. Sim, a estatística dela é maior. Aproximadamente 60% dos membros da igreja trabalham. Não. Pera só. Mas espera aí. A gente pode comemorar, são 60%, gente.
Podemos comemorar? Vamos comemorar? Vamos tomar um café, parar aqui a aula para comemorar ou não? Por que não? Deveria ser 100%. Por que deveria ser 100%? Gente, 60% é um motivo de vergonha para nós. Tem que ser um motivo de vergonha para cada um de nós. É pouco. Se nós temos 1.600 membros, fazem a conta, gente, é matemática. Faz aí, Dé, você que é especialista financeiro. Gente, 60% da igreja é um pouco mais da metade. Pouco mais da metade. Isso quer dizer que 40% da igreja está sem fazer nada. Nada. Aê, tá vendo? A gente está considerando membros. Sabe qual é outro motivo de vergonha? A nossa igreja ela tem um controle muito bacana das pessoas que estão chegando. Mas eu conheci pessoas que não são membros que servem. Olha que interessante. Mais um motivo de vergonha para nós. Acontece. Mas às vezes o que existe algumas situações, né? Para você servir na igreja, alguns ministérios tem que ser membro. Tem que ser membro. Mas outros, alguns serviços, por exemplo, uma festa, festa caipira, uma participação pontual, mas essa pessoa está servindo. Mas esses 60% servem constantemente ou, por exemplo, na semana? Nem sempre. Nem sempre. Estou Nem servindo, sempre. mas Porque às vezes eu faço 60%, É. deixa tudo pra dentro pra resolver. na semana da solidariedade. Exato. Semear, que você colocou, eu trabalhei no Semear quase 30 anos. Uhum. E era assim, às vezes a gente precisava sair, sei lá, catar a gente no meio do caminho para substituir, porque a escala não batia, a pessoa não avisava. É isso aí. Enfim, acontecia N coisas. Só pra você ter uma ideia, eles abriram agora no Semear uma parte do ministério que é só para volante. Eu cheguei a fazer parte disso. É assim, né? Isso Mas era assim, às vezes, exatamente, às vezes sábado à noite, ó, fulano não vai, né? Uhum. Pode ir, é lógico que você tá ali para isso. Sim. Mas você não vai dar aula só por presença, você tem que se preparar, Claro. você tem que estudar, você Claro. tem que, né? E tô falando pelo Semear que eu mais fiquei. Quando eu comecei não era nem Semear, era só estudando muito infantil. Não, mas Então, eu participo de 4 ministérios. passei por todas tudo isso que você está falando de falta de pessoal, mesmo quando a igreja não era desse tamanho. Uhum. Não, isso daí é uma situação assim que acontece em todos os ministérios. Eu participo de 4 ministérios e todos eles têm problema. Todos eles têm esse detalhe. Todos eles têm esse Se detalhe. tivesse mais gente, ou às vezes a pessoa está lá só para dizer que está trabalhando. Sim. E na hora que você precisa, nunca pode. É isso mesmo. Então, isso que eu ia falar, era uma questão mais da fidelidade pessoal. Uhum. Exatamente. Eu sou de um tempo que não tinha férias Uhum. para professor de escola dominical. Eu acho que eu fiquei 30 anos direto e reto, sem ter esse negócio de substituir, não. Só se estivesse doente. Fora disso, não tinha substituição. Uhum. E eu sempre dei, e foi uma bênção na minha vida, porque desde os 13 anos de idade, eu tive que aprender para ensinar para os outros. É isso aí. Foi uma bênção demais, entendeu? Quanto você se desenvolveu com isso, né? Deus proveu isso aí. É. E também o fato de você saber ensinar. Tinha uma Exatamente. metodologia americana que a gente podia até reclamar, mas você ia seguindo aquilo lá, no fim você desenvolveu uma parte de você ser professor. É quase como que eu virei uma pessoa desde os 15, 18, 20, uma pessoa que ensinava tudo que eu sabia. Sim. É isso aí. Violão, piano, as coisas de escola da Bíblia. Uhum. Até hoje eu vou em lugar que tem pessoa que fala as coisas e fala assim pra mim, né, Patrícia, o que você acha? Eu falo, bem, a minha maneira que eu leio na minha igreja, a gente fala assim. É isso aí. É importante. Mas aqui, ó, tem uma perguntinha importante para nós. Mas como entender a importância do serviço à comunidade no crescimento da fé? Nosso maior exemplo, gente. O Senhor Jesus. Mateus 20, 27, 28. Quem pode ler ali pra gente? Quem quiser ser o primeiro deverá ser servo dos demais.
tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse entendimento da importância, quando vemos o exemplo do próprio Jesus, ou seja, o que isso quer dizer para nós? Ele quer que sejamos servos, pois essa é uma das características mais marcantes de Jesus. Ele serviu, ele amava servir, ele ama servir. Isso deve ser para nós também, deve ser um momento de privilégio, a gente tem que lembrar disso, é muito importante. Então, se ele veio para servir, a gente deve servir também. Isso não é uma opção para nós, gente. Muito menos estarmos dentro dessa estatística que a gente acabou de falar, com a mentalidade de ser servido e não servir. Quem não serve está sendo servido. A gente não pode ter essa mentalidade. A gente deve seguir as instruções dadas pelo Senhor, né? Quando a gente lê Filipenses 2, 7 e 8, fala: antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso mostra que devemos ser a imagem e semelhança de Cristo, como vemos em Romanos, que é o próximo texto que a gente vai ler. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse texto aqui, gente, mostra que Deus está pronto para fazer com que nós alcancemos o nosso objetivo para sermos semelhantes a Ele. Mas aqui é uma orientação um pouco mais pesada quando a gente olha o texto e a gente estuda um pouco mais, né? Isso pode ser que a gente tenha que passar por momentos difíceis ou provações, né? Para que no fim a gente seja semelhante a Ele. Assim Ele age para o nosso bem, como Ele disse ali. Então a gente pode ter um entendimento de que nada acontecerá em nossa vida, mas entender que tudo que Ele faz é para o bem e logo a gente vai ser semelhante a Ele. Esse é um entendimento importante. Mas tá bom, pessoal. Como fica o seu coração quando você é convidado para exercer o seu papel de servo, como a gente está fazendo aqui? Alguém te convidou para trabalhar. E aí, você vai falar para ele assim: poxa, mas eu não tenho capacidade. Eu não tenho conhecimento. Olha que interessante. Só que capacidade e conhecimento, quando a gente busca na Bíblia, a gente lê lá em Tiago 1,5, falando: se algum de vocês tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Olha que interessante, gente. Está sem capacidade, está sem conhecimento? É só pedir para Deus, Ele vai te dar. Ele te deu um dom, através do Espírito Santo, Ele vai te capacitar. Falta de vontade, coloquei entre parênteses preguiça, porque isso é muitas das coisas que acontecem com a gente, tá, pessoal? Lembre-se, preguiça é o quê? Pecado. Tá bom, então a gente tem preguiça. Mas será que a gente teria preguiça para ir ao shopping? A um jogo de futebol? A uma viagem? A gente teria preguiça? A gente teria preguiça para ficar na frente da Netflix vendo um seriado final de semana inteiro? Gente, essas perguntas é para desafiar a nós, tá? Aqui nessa falta de vontade, eu volto naquele exemplo da mulher que deixou de ir na igreja porque ela trabalhava muito. O que aconteceu ali? Por conta da preguiça de outras pessoas, ela se tornou preguiçosa. Temos que ter cuidado com isso, gente. Não tenho tempo para servir. Aí a pergunta para a gente que fica aqui, né? De fato, nós não temos? O tempo que a gente perde fazendo coisas irrelevantes na nossa vida é uma perguntinha para a gente pensar, tá, gente? A Igreja Fonte tem muitos membros, realmente. Glórias a Deus por isso, que a nossa igreja tem muitos membros. Mas ela ainda precisa de você. Por quê? Porque Deus deu um dom para você. Ele deu uma capacidade para a gente fazer uma série de coisas. E é para todos nós fazermos.
com que o corpo de Cristo seja edificado. Não sei o que fazer na igreja. Gente, um incentivo. Pergunte, se desenvolva, se envolva. Busque entendimento dos ministérios. Falem com os pastores. O Ministério de Integração coloca pessoas novas na igreja, mas também são pessoas que têm conhecimento da onde está tendo necessidade. Pergunte quais os ministérios estão precisando de pessoas. Por fim, gente, eu vou ler aqui um texto de João 13 que eu acho que marca muito tudo isso que a gente está falando. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Então, chegou até Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Pedro disse: Nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não tem parte comigo. Simão Pedro respondeu: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus vestiu a capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou: Entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo, para que, como eu fiz, também o façam. Em verdade lhes digo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, e nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Esse texto mostra que Jesus dá uma lição nos discípulos da importância deles servirem. E isso serve para nós também. Servindo com um exemplo de humildade, como Jesus fez ali. Interessante lembrar que naquele contexto havia um entendimento errado dos discípulos no final do reinado de Jesus na terra, né? Onde os discípulos entendiam que Jesus seguia para Jerusalém para ser o rei do reino. Inclusive, Tiago e João, eles têm uma discussão lá em Marcos 10, porque eles queriam se sentar ao lado de Jesus. Para quê? Para ter poder. Quando a gente olha isso, a gente entende que, por conta disso, Jesus trouxe essa parábola. Importante a gente lembrar disso, né? Então, pessoal, para nós, fica dessa importância que Jesus dá de servirmos ao próximo, lembrar que isso também, naquele contexto, era algo que não existia, um judeu ser servido, o seu senhor. Lembre-se disso. Na nossa vida hoje é mais comum, né, o líder servir, né? Então a gente precisa lembrar que, inclusive Pedro, né, não aceita essa ação de Jesus quando a gente olha isso daí. Então é importante que a gente olhe que ele nos dá uma ordem aqui para que a gente sirva um ao outro, uma vez que ele é soberano autor de toda a obra. Então, como a gente leu ali no versículo 15 e 16, diz o seguinte: Eu dei o exemplo, para que como eu fiz também o façam. Agora que vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Bom, gente, só finalizando aqui. Qual a sua postura depois de entender que ao ser servo você recebeu um dom de Deus? Qual a sua decisão a partir do exemplo de Cristo, que se humilhou a si mesmo, assumindo a forma humana, para quê? Alguém lembra? Ó a Maria do Villen de novo aqui, ó. Ele assumiu forma humana para quê? Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte de cruz. Você já serve?
Que bom. Você não serve? Procure saber como se envolver, lembrando que você faz parte do corpo de Cristo. Então, gente, finalizando, use seus dons a serviço do reino e lembre-se, servir ao Senhor com alegria. É o que está lá no Salmo 100, versículo 2. Amém, pessoal? Vamos orar para a gente finalizar? Seu Deus e Pai, mais uma vez, agradecemos pelo privilégio de expor a Tua palavra, lembrando a importância dos nossos dons e do servir. O Senhor foi o nosso maior exemplo de serviço, ó Pai. E pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa nos mostrar o caminho, para que a gente possa dedicar os nossos dons e talentos para a edificação do Seu corpo. Obrigado pelos meus irmãos que estiveram aqui. É o que te pedimos pelo esse final de semana, ó Pai, e agradecemos por mais esse momento. Em nome de Jesus. Amém.